Hoje foi um dia difícil para a direita, passaram vergonha porque a única bandeira que eles têm, que é a privatização, foi completamente destruída. A direita é engraçada, né? Fala que quer trabalhar, mas quando assume o poder quer logo privatizar para trabalhar menos. A começar pela greve em São Paulo. Tarcísio falou que tem que privatizar o metrô. E aí no meio da tarde a linha privatizada deu pane. Que fiasco do Tarcísio e dos liberais. E tem mais, porque a Polícia Federal tem a suspeita que Bolsonaro tenha recebido aquelas joias dos árabes para favorecê-los ilegalmente no segmento de petróleo, o que nós estamos falando há meses aqui no canal. Então aquelas joias não foi porque o Sheik quis dar um tchutchu na Michelle, como o Janina falou, mas sim para poder comprar a refinaria da Petrobras a preço mais barato. Na sua opinião, o que você acha de privatização? E outra, hoje foi um dia de fiasco da direita? Bolsonaro recebeu aquelas joias porque o Sheik quis dar um tchutchu na Michelle ou por corrupção com os árabes? Então deixa o seu like porque eu sei que você curtiu esse dia de fiasco da direita e se inscreva no canal. A suspeita com relação ao caso das joias começou nesses últimos dias e foi uma reportagem do Paulo Capelli do Metrópolis. Mas aqui no canal nós estamos falando isso há meses, porque a Polícia Federal está investigando o caso de peculato na venda das joias. Beleza, só que tem um outro problema, que a mídia não fala há muito tempo e nós estamos falando há muito tempo aqui. Por que Bolsonaro recebeu joias tão caras do governo saudita? Não faz sentido, porque isso extrapola a média da diplomacia. Então agora a Polícia Federal quer saber por que Bolsonaro recebeu joias tão caras. Existe aí a suspeita que Bolsonaro possa ter recebido essas joias para favorecimento de dois segmentos aos árabes. O favorecimento do segmento armamentista e de petróleo, pessoal, e de petróleo. Aí que tá, pelo seguinte, no início do governo Bolsonaro, houve um programa de privatização do Paulo Guedes que deu errado. Começando aí o problema das privatizações. 8 refinarias foram colocadas para serem privatizadas. Nós não tivemos as propostas que deveriam chegar. E aí o que aconteceu? O governo Bolsonaro abaixou e muito o preço de uma refinaria lá na Bahia chamada Landulfo Alves. Essa refinaria valia aproximadamente 3 bilhões de dólares, ou 30 bilhões, enfim. E foi vendida ali por 15 bilhões ou 1 bilhão e meio. O valor foi pela metade, basicamente isso. E aí foi muito estranho, por que eles venderam por metade do preço depois de não terem recebido ofertas? Ninguém sabe. E ao longo de 2019, o governo Bolsonaro viajou várias e várias vezes para os países árabes. Por quê? Ninguém sabe. Foram viagens suspeitas. Um dos principais destinos do governo Bolsonaro ou de comitivas do governo Bolsonaro eram os países árabes. E ninguém sabia, ninguém entendia. Agora nós começamos a entender por conta do esquema das joias. O Bolsonaro, pessoal, ele começou, essa é a minha suspeita, ele recebia essas joias dos governos sauditas para baixar o preço das refinarias. E essas joias possivelmente eram propina que o governo Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro recebia dos países árabes. E por quê? Porque as joias elas poderiam passar, com esse entendimento do Tribunal de Contas da União, como itens personalíssimos. E o governo Bolsonaro ocultou 17 itens de valor que foram recebidos do exterior. Ocultou, não declarou. Nós só ficamos sabendo desse esquema de joias no final do governo Bolsonaro, quando Mauro Cid tentou ir até Guarulhos para recuperar aquelas joias que chegaram com o Ministério de Minas e Energia, com Bento Albuquerque. Lembram disso? Foi assim que o esquema acabou saindo, explodiu tudo e nós começamos a saber por que estavam recebendo joias tão caras. Aí chegou lá o papo, né? Que não, essas joias eram porque, isso foi o papo da Janina Pascoal, o Sheik queria dar um tchutchu na Michelle. Papo furado, papo furado. Essas joias eram possivelmente para a venda das refinarias da Petrobras, tanto que as datas das viagens são muito estranhas. As datas das viagens do Bolsonaro para os Emirados Árabes, para a Arábia Saudita, coincidem com o período de venda da refinaria Landulfo Alves por um fundo árabe, que é o fundo Mubadala, e o recebimento e entrada das joias. Isso tudo é muito, mas muito estranho e que faz eu levantar a suspeita que o governo Bolsonaro recebeu essas joias. O governo Bolsonaro não, que Bolsonaro recebeu essas joias para favorecer de modo indevido os governos árabes para privatizar
a Petrobras, ou pelo menos as refinarias da Petrobras, de um programa falido de privatização que deu errado, que foi o programa de privatização Paulo Guedes. E agora nós podemos voltar a discutir esse processo de privatização de empresas públicas graças à greve que nós tivemos em São Paulo, a greve dos metroviários. Porque você viu ao longo do dia como vários trabalhadores de São Paulo capital, fizeram algumas greves, trabalhadores da Sabesp, da CTPM e da Sabesp, que é a empresa de águas de São Paulo, e as empresas do segmento metroviário. Eles fizeram essa paralisação, se uniram, fizeram essa paralisação, teve lá todo o problema da greve que foi provocado pelo governador. Porque os trabalhadores propuseram na semana anterior o seguinte: olha, nós vamos fazer uma greve e nós não queremos fazer uma greve de paralisação, nós queremos fazer uma greve que você abra as catracas, faça a catraca livre. O governador entrou na justiça e a justiça bloqueou que as catracas fossem livres, aí causou todo o problema. E essa greve está sendo provocada por conta dos programas de privatização que o Tarcísio de Freitas quer colocar na jogada. Se for igual aos programas de privatização, ou iguais aos programas de privatização da Petrobras, nós vimos o que aconteceu, com toda a propina que foi passada pelos governos árabes, possivelmente ao Bolsonaro. E aí começou todo o fiasco da direita, porque eles começaram a falar o seguinte: não, essa greve foi um tiro no pé dos grevistas, porque agora a única linha que está funcionando é a linha privada. Então agora, olha só a linha que funciona, a linha privada, então tem que privatizar tudo. Só que o que aconteceu? No meio da tarde, a linha privada, pessoal, deu pane. Deu pane. Olha só, a linha que mais dá pane ao longo de todo o ano, se você juntar as 5 linhas do metrô que estão estatais, não dá a quantidade de panes que a linha privada causa. E hoje, no dia principal, que deveria funcionar para mostrar, olha, a privatização funciona, a linha deu pane. Que fiasco foi a direita, um grande fiasco com os programas de privatização no metrô. Ridículo, ridículo. Kim Kataguiri ficou defendendo a privatização o dia todo. Aí depois o Tarcísio de Freitas também. Uma M o serviço privatizado. Uma M. Ah não, mas o serviço público ficou paralisado hoje, deu problema hoje. Mas nos outros dias dá muito menos problema do que o serviço privatizado. Por quê, pessoal? Quando há privatização, o serviço perde qualidade, porque esse tipo de serviço é caro. O serviço público que depois fica privatizado, ele continua sendo público, sabe por quê? Porque o Estado tem que dar subsídio para um serviço que perde a qualidade. E aconteceu a mesma coisa com a refinaria da Petrobras. O programa de privatização da Petrobras vendeu 2 refinarias, Isaac Sabá e Landulfo Alves. A refinaria Landulfo Alves na Bahia começou a vender a 27% mais caro a gasolina refinada. E a Isaac Sabá foi a venda mais cara de gasolina no país. Esse é o serviço privatizado, que acaba prejudicando a população, enquanto vários países do primeiro mundo estão revendo as privatizações. E essa discussão aqui no Brasil, nós estamos querendo fazer privatização. Por quê? Porque os governos de direita que querem falar que trabalham, não trabalham nada, porque eles querem privatizar. Ridículo isso. Eu tenho uma empresa, coloco o meu gerente lá, cara, toma conta aí da minha empresa. O que o cara faz? O cara pega e vende a empresa. Não toma conta. É ridículo, é ridículo. Não adianta falar mais nada, né? Porque falamos aqui dessa história das refinarias da Petrobras. Que dia difícil para ser de direita, hein?